Bom, então a gente falou sobre o primeiro filho, que foi Jezreel, né? Que significa Deus semeia. Aqui no livro está Deus espalha. Então, isso mostra o que iria acontecer com Israel se Israel não se convertesse, né? Se Israel não se voltasse para Deus. Seria espalhado para as outras nações. O segundo filho, ou filha, está na página 42, é Lo-Ruama, que significa destituída de favor, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Bom, a gente sabe que pela história, Israel teve vários momentos de caída e recaída, se arrependia, depois caía de novo, né? Isso aconteceu muito na época dos juízes, né? Israel, quando estava tudo bem, quando estava próspero, quando estava andando com Deus, o povo começava a ficar soberbo, começava a se distanciar de Deus e começava de novo a praticar a idolatria, né? Aqueles povos que estavam em volta ali, os cananeus, eram povos altamente idólatras, né? Eles faziam coisas terríveis, inclusive sacrifícios humanos, né? Sacrifício de crianças, de recém-nascidos, ao deus Moloque. Então, acontecia a mesma coisa nesse tempo aqui. Deus ele sempre perdoava, o povo se humilhava, o povo era apertado pelos seus inimigos. No caso, por exemplo, de Gideão, quando vieram os midianitas, né, toda vez que o povo plantava lá os seus cereais, os midianitas vinham e levavam tudo embora e o povo começou a ser apertado. Aí quando tinha o aperto, o povo buscava a Deus, né, o povo se arrependia. Uma coisa que parece bem familiar com a gente também nos dias de hoje. Quando tudo está bem, a gente se esquece de Deus. Mas quando a coisa começa a apertar, inclusive hoje em dia está acontecendo muito isso, né, devido a essa epidemia aí, a gente vê que muita gente está voltando para a igreja, muita gente está sentindo medo, muita gente está se arrependendo, está se convertendo, muita gente que é desviada da igreja, parece que está querendo voltar, querendo se reconciliar com Deus. Amém se isso está acontecendo, amém. Mas será que é necessário acontecer algo assim terrível para a gente poder buscar a Deus? Buscar a Deus só quando as coisas estão apertando? E aí Deus, ele usa a figura dessa filha para dizer exatamente isso. Porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Ou seja, a sentença de Deus contra Israel já havia sido dada, que Israel seria levado em cativeiro por causa dos seus pecados, né, por causa da sua idolatria, por causa da traição, né, da prostituição. A gente vê aqui que o símbolo usado é justamente isso, sobre um casamento, onde Deus é o marido, né, Israel é a esposa, e o povo sempre, a esposa sempre voltava a se prostituir, voltava a adulterar. Depois tiveram mais um filho, que deu o nome, que Oséias deu o nome de Lo-Ami, que significa não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Aí eu fico pensando, no coração de Deus, como devia estar triste nessa época, né? Como devia estar triste com essa situação. Porque Deus, da mesma forma que Ele manda uma palavra negativa, quando Deus, parece que o Senhor aqui estava desabafando. Deus estava desabafando. Cansei, chega de ser traído, chega de ser trocado, né, por outros deuses, que na verdade não são deuses. Né? Cansei, parece que Deus estava sentindo mesmo essa tristeza. Mas pouco aqui na frente, ele usa, na página 43 do livro, ele usa a palavra todavia, todavia, ou seja, ao mesmo tempo que Deus ele está triste, ele não quer perder a sua esposa. Ele não quer perder porque ele ama. Né? Ele está sentindo tristeza pela traição, está sentindo a dor, né, de ser traído, mas ao mesmo tempo ele sente um amor tão grande que ele não abre mão, que ele não quer perdê-la, e ele sempre vai atrás, sempre vai atrás. E aí na página 43 fala o seguinte: note como os nomes e seus significados agora adquirem sentido contrário.
Ou seja, da mesma forma que Deus dá nomes que aparentemente são maldição, né, e são também de alguma forma, ao mesmo tempo Deus lá em Oséias capítulo 1, no verso 10, e no capítulo 2, verso 1, Deus ele diz o seguinte: se vocês se arrependerem, essa sentença não vai ser definitiva. Se vocês se voltarem para mim, isso não vai ser definitivo. Porque, olha o que ele fala nesses 3 tópicos da página 43. Grande será o dia de Jezreel, ou Jezrael. Né? Deus reúne, Deus semeia também. Ruama, ele vai tirar a desfavorecida e vai chamar de favorecida. E Ami, ele vai tirar o não meu povo e vai dizer sim, vós sois meu povo. Então quer dizer, ele dá uma sentença dura, como todos os profetas costumavam fazer, né? Como era de costume dos profetas, dava uma sentença dura, uma palavra dura, mas depois tinha uma palavra de consolo. A mesma coisa aconteceu no livro de Isaías, até o capítulo 40 do livro de Isaías, eram só palavras duras. Mas a partir do capítulo 40 a gente vê que haviam palavras consoladoras. Ou seja, a decisão de Deus destruir não era a decisão final. Deus ainda achava lugar ali para ter misericórdia, para ter compaixão. Separação. A gente vê na página, no capítulo 2, verso 2 ao 13, fala que houve um certo momento em que o casal se separou. Não por vontade de Oséias, né? Oséias simbolizando aqui Deus, mas mais por causa da infidelidade de Gomer. Provavelmente Gomer, ela passou a ser uma meretriz. Né? Qual que é a diferença de meretriz e de prostituta? A prostituta é aquela pessoa que cobra, né, para ter relações. A meretriz, no caso da palavra de Deus na Bíblia, a meretriz é aquela prostituta cultual, é aquela mulher que se prostituía por motivos religiosos. Então, havia a prostituta que fazia por dinheiro e havia a meretriz, as meretrizes que ficavam nos templos pagãos. Essas faziam por motivos religiosos. Então, provavelmente, foi o destino de Gomer também. Como ela já vivia já num meio que aparentemente isso acontecia devido à idolatria de Israel, então provavelmente Gomer ela passou a ter essa prática também de meretriz, ou seja, passou a ser uma prática religiosa. E aí Oséias, ele vai até onde Gomer está, né, amando de Deus, e lá Oséias a compra de volta, que provavelmente ela foi vendida, Oséias a perdeu, e Oséias a compra de volta. E qual foi o valor? Qual foi o preço que foi pago? 15 peças de prata, né, que é o valor que era pago ao escravo. Era o valor que teve, né, que Oséias teve que pagar. Muito bem, vamos correndo porque senão vai ficar muita coisa para a gente comentar. Né? Na página 45, do livro, a gente vê sobre a restauração. Página 45, texto 4. Depois vocês vão ler com calma todo o livro aí, todos os capítulos, né? E fazer depois a lição. Na página 45 fala sobre restauração. Restauração é uma expressão bela, propícia e gratificante. Diz respeito à renovação, conserto, reforma e melhoramento. Significa o restabelecimento daquilo que era antes, que agora voltou a ser. É o elo ou vínculo partido que experimenta conserto. A palavra restauração é uma palavra muito comum para a igreja, por exemplo. Porque nós, antes de recebermos a Cristo, nós estávamos como que essa mulher, servindo a outros deuses. Ainda que não esses deuses de ouro, de prata ou de bronze, né? Mas de alguma forma a gente estava servindo, como o apóstolo Paulo diz,
aos nossos próprios pensamentos, aos nossos próprios sentimentos. Cada um fazia o que achava melhor. Então a gente precisava também de restauração. E quem que é o causador dessa restauração? O próprio Deus. A própria iniciativa de restaurar as coisas veio de Deus. Deus veio atrás, né? Deus nos atraiu, né? Assim como Oséias. Repare que Gomer, ela não vinha atrás de Oséias. Ela já estava entregue à prostituição. Já estava separada, né? No ponto de vista da mulher, não havia mais solução. Não havia mais o que fazer. Ela já estava em prostituição e adultério. Já estava morta espiritualmente. Quem foi atrás dela? Oséias. Oséias simboliza Deus, né? É o símbolo aqui do marido que vai atrás. Então a mesma coisa aconteceu com a gente. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Como o próprio Jesus fala para os apóstolos, não fostes vós que me escolhestes, mas eu é que vos escolhi. Então, assim como Gomer, nós também estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas prostituições, nas nossas más escolhas. Nós estávamos mortos, a gente não tinha condições de escolher a Deus. Então Deus deu o primeiro passo e ele foi atrás, né? Ele foi atrás de Gomer e ofereceu o quê? Uma nova chance, uma nova oportunidade dela se arrepender, dela se voltar. Imagina, na casa dela, na casa que ela vivia com Oséias, ela tinha de tudo. Não havia necessidade dela ir atrás de seus amantes. A mesma coisa Deus faz essa comparação com Israel. Vocês tinham tudo, vocês tinham azeite, vocês tinham a lã, vocês tinham linho, vocês tinham do bom e do melhor. Só que vocês pegaram essas coisas aí e vocês venderam e usaram essas coisas como enfeite para atrair a atenção de amantes. Olha como era forte. É forte, mas exatamente o que aconteceu espiritualmente, é exatamente o que aconteceu. O povo pegou as dádivas que Deus tinha dado para eles, usou essas dádivas, esses enfeites, esses presentes, para seduzir os amantes. E quem eram os principais amantes de Israel? Vamos usar agora a nação de Israel. Quem eram os principais amantes da nação de Israel na época? Provavelmente o Egito e a Assíria, né? Porque nesse tempo o Império Assírio já estava começando a se levantar, já estava começando a se levantar como grande potência. Então o Império Assírio começou a apertar muitas nações em volta e uma dessas nações foi Israel, começou a apertar. Então, com medo dos assírios, o que Israel começou a fazer? Primeiro, tentou aliança com o Egito. Segundo, tentou atrair, tentou seduzir a Síria com o quê? Com os objetos sagrados que estavam no templo. Aqueles objetos de ouro, de prata, de bronze que Salomão tinha colocado no templo. Nessa época aqui, os reis, eles estavam usando para seduzir o rei da Assíria, para que a Assíria não atacasse Israel, não invadisse Israel. Por isso que Deus fala, vocês estão pegando as coisas que eu dei para vocês como bênção, e vocês estão usando isso para seduzir os vossos amantes. Ou seja, de novo o contexto aí do marido e da esposa. E isso aconteceu muito nessa época. E avançando aqui na página 46, aqui no finalzinho, a gente vê que Gomer já estava envelhecida, né? Já estava, não era mais tão desejada, né? Já estava envelhecida, mas mesmo assim, Oséias vai lá e a compra de volta. Porque uma prostituta, quando chega numa certa idade, ela não desperta mais interesse. Não desperta mais interesse nos seus clientes, no caso aqui de Gomer, por exemplo. Né? Deus ele faz uma alusão dizendo o seguinte, olha, vocês não têm mais o que oferecer para ninguém. Tudo que vocês tinham, vocês gastaram. Aqueles bens, aquelas bênçãos que eu deixei para vocês, vocês gastaram. Então vocês não têm mais nada de bom para oferecer para ninguém. Ninguém vai querer saber nada, vai querer nada com vocês.
É o que Deus estava dizendo para Israel. Ninguém vai querer nada de vocês porque vocês não têm mais nada para oferecer. Mas mesmo assim, eu estou disposto a comprá-lo de volta. Então a mesma coisa aconteceu conosco. Nós fomos comprados também, né? Nós fomos comprados. Nós não tínhamos nada de útil, nada de bom, nada de valor a oferecer para ninguém. Mas mesmo assim Deus olhou para nós e Ele achou algo de valor. Deus olhou para nós, teve misericórdia, se compadeceu e Ele nos comprou de volta. Ele nos resgatou de volta. A gente já falou sobre a lei do resgate, né, que está lá também na lei de Moisés, no livro de Levítico, se eu não me engano, capítulo 26, fala sobre o resgate, né, o resgatador, que é aquele parente mais próximo que tinha direito, né, de comprar, de resgatar uma pessoa se ela tivesse sido vendida como escrava porque estava passando por condições difíceis, né? Então, havia um parente, né? Se esse parente tivesse condições, se esse parente tivesse dinheiro, tivesse posses, ele podia comprar aquele outro parente que havia sido vendido como escravo. Esse parente era o resgatador, né? A gente também conhece sobre a história de Ruth, a história ali de Ruth e de Noemi, né? Que aconteceu também a mesma coisa. Eles passaram por um tempo difícil ali na terra de Judá, estava havendo fome, ali na cidade de Belém, inclusive, né? Estava tendo fome, uma fome extrema. E o que eles fizeram? O que Ruth, o que Noemi fez? Foi embora para uma outra terra, para a terra de Moabe, né, com seus 2 filhos, com seu marido, né? Ou seja, desobedeceram uma ordem de Deus de não sair de Israel, de não sair ali dos termos de Israel, principalmente que eram da tribo de Judá, né, que eram da cidade de Belém, que era ali da cidade de onde viriam os grandes reis, né, inclusive o rei Davi, da cidade de Belém. E aí Ruth saiu, Noemi, né, saiu, depois o marido morre, depois também os 2 filhos morrem, aí a Ruth volta, eles voltam para Belém, e eles conhecem Boaz, e Boaz compra, né, as propriedades que Noemi havia perdido, né? Por quê? Porque Boaz era o parente mais próximo, então ele podia ser resgatador, ele foi e comprou de volta as propriedades que que Noemi havia perdido quando foi para Moabe, e ao mesmo tempo se casa com Ruth. Então a gente vê que Deus, ele fez uma coisa muito semelhante conosco, fez uma coisa muito semelhante com Israel. Deus sendo o resgatador, né? Jesus sendo o nosso resgatador, ele nos comprou, ele tinha condições, tem condições disso, ele comprou. E interessante que Boaz, a gente falou sobre Boaz, Boaz ele é ascendente de Jesus, né? Jesus ele veio da descendência de Boaz. Então Boaz ele tipifica um Cristo, ele tipifica Cristo, tipifica Jesus, porque ele resgatou, né, aquilo que havia sido vendido, que havia sido perdido. Muito bem. E aí a gente encerrou a primeira lição. Eu sei que tem muita coisa que dá para a gente falar aqui, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas quero que vocês leiam depois com calma, que vocês respondam essas questões aí. Foi mais um resumão, um resumo bem resumido mesmo, só para a gente não ficar parado nesse tempo que a gente não pode estar pessoalmente aí, né, para a gente continuar. Como eu falei no outro vídeo, no começo, é muito perigoso a gente ficar em casa e a gente ficar com a cabeça distraída, com a cabeça vazia. Quando a gente está na igreja, a gente ora, a gente sente vontade de louvar, sente vontade de cantar, a gente está num ambiente, num clima favorável para isso, né? Mas na nossa casa, às vezes é perigoso porque a gente se distrai com outras coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nessa época, nesses tempos que a gente vê os sinais acontecendo, a volta de Jesus, que a gente sabe que está próximo, que a gente está vivendo nos últimos dias.
a gente tem que tomar cuidado com as distrações. Tem que orar, tem que ler a palavra, tem que estudar. Então isso que eu estou fazendo é mais um incentivo para a gente poder não perder o foco. Não perder o foco de estudar a palavra de Deus, ainda mais agora que a gente já está terminando, né, o nível básico. Tem alguns de vocês que começaram há pouco, mas outros já estão terminando o nível básico, faltam apenas mais 3 livros. Então, irmãos, a gente não pode perder o foco de estudar a palavra de Deus, separe tempo para isso, tá bom? Para que a gente não perca o objetivo, que é terminar as lições. Vamos lá, lição 4. Eu vou dar mais uma pausa aqui e eu vou gravar mais um vídeo, senão vai ficar muito longo também. Aí eu volto e a gente faz um resumo bem breve da lição 4. Só um minutinho.